especial que transforma vidas, leva ânimo e a verdadeira força a todos que participam. Ela acontece aos domingos, ao cair da tarde, e os relatos comprovam o poder que existe na reunião do encontro com o Espírito Santo. Meu nome é Suzy e nós somos de Fortaleza e nós estamos aqui na reunião das 18 horas. E porque a gente tem essa necessidade de consagrar a nossa semana ao Senhor, né? E depois que nós obtivemos o Espírito Santo, ele fez uma mudança geral nas nossas vidas. Isso foi notório. Quem nos conhecia antes sabia, tivemos muitas dificuldades no casamento, separação, financeiramente, né? Deus libertou, o Espírito Santo libertou meu esposo das drogas, né? Da bebida, do alcoolismo, e financeiramente ele foi nos dirigindo, porque tudo vem, a base é o Espírito Santo, então ele vai orientando, guiando os nossos passos, e eu agradeço a Deus, né? Pelo privilégio de hoje ter o Espírito Santo como condutor das nossas vidas, dos nossos lares, da nossa casa. Bom, como a minha esposa acabou de falar, né? Eu era uma pessoa que tinha problemas de caráter, né? Emocionalmente. Então a primeira coisa que o Espírito Santo fez na minha vida foi a transformação do caráter, né? Me libertou das drogas, do álcool. E algumas pessoas, para resumir, amigos nossos, nos perguntam o que é o Espírito Santo. E eu respondo, posso te ensinar onde encontrar ele. Hoje, Francisco conta feliz sobre a restauração de seu casamento, graças à direção vinda do Espírito Santo. Falar da restauração do meu casamento com a Suzy é algo tremendo e maravilhoso, porque nós fizemos 10 anos de casado, esse ano agora, e depois de 10 anos de casado, a nossa primeira lua de mel aqui em São Paulo, e a gente não poderia deixar de vir aqui na reunião do domingo, né, das 18 horas. Agradecer ao Senhor aqui no Templo de Salomão, que é belíssimo, lindo, não tenho palavra para descrever o que é isso aqui. O Espírito Santo na minha vida representa fôlego de vida, a minha vida, Tudo, né? a minha alma, o meu viver é o Espírito Santo. Sem ele, eu não sou nada. O Espírito Santo na minha vida representa tudo, mudança de vida, transformação, vida abundante, felicidade, né? E isso é notório e Deus vem acrescentando isso através do Espírito Santo nas nossas vidas. João também obteve a verdadeira paz ao receber o batismo com o Espírito Santo. Meu nome é João Martins. Antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa que não conseguia dormir, era uma pessoa que tinha ansiedade, era uma pessoa que não conseguia nem se concentrar nas coisas do dia a dia. Não conseguia levar uma vida normal, não conseguia dormir direito. Às vezes eu passava a noite sem dormir. O médico me receitou remédio para eu dormir, para ver se eu conseguia acalmar essa ansiedade. E aí eu tomava, mas não resolvia. Tá? Então eu fiquei uns 3, 4 meses tomando, mas eu vi que realmente não adiantava, então eu parei. Mas aí eu fui buscar outras alternativas, né? E eu passando os canais de madrugada na minha televisão, eu vi a chamada da Universal. Então eu tive o conhecimento da igreja e aí eu comecei a participar das reuniões. O que me fez permanecer foi que no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já senti uma paz. Eu já senti uma leveza e naquele dia eu dormi. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu dormi assim das 11 da noite até as 7 da manhã, direto, que isso não acontecia há muito tempo. Então, o que me fez permanecer foi justamente essa paz e a alegria que eu recebi logo no primeiro dia que eu vim para a igreja. Então, nas reuniões do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, tá? E foi maravilhoso, foi aí que começou tudo mudar na minha vida. Tá? Eu comecei a ter paz, eu comecei a dormir, eu comecei a ter uma visão diferente de todas as coisas que eu vivenciava no dia a dia. Eu comecei a ter entendimento, a ter discernimento,
Então realmente me transformou, né? E hoje eu sou uma pessoa super tranquila, super calma, super dedicada à casa, à família, ao trabalho. O Espírito Santo para mim hoje representa o meu ar, porque sem ele eu não consigo sobreviver. E estar aqui aos domingos para mim é um privilégio. Então eu largo tudo e venho, né? Eu moro inclusive em Osasco, bem longe. Então eu gasto aí uma hora de caminhada, de estrada para chegar aqui. E para mim pode estar chovendo, pode estar fazendo sol forte, não tem problema nenhum, porque o Espírito Santo em primeiro lugar. A reunião do encontro com o Espírito Santo acontece domingo, ao cair da tarde, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A Suziene entendeu que ela não podia mudar o seu esposo, o senhor Francisco, que precisava de libertação, já que havia vícios, o casamento era frustrado. O senhor Francisco queria até mudar, mas não conseguia. Só o Espírito de Deus pode transformar o ser humano, mas para que isso aconteça, é necessário que você foque o Espírito Santo e não a mudança do familiar, ou a libertação, ou a cura. Se você priorizar a busca ao Espírito Santo, ele vai transformar você. E através de você, aqueles que estão ao seu redor, como a exemplo do senhor Francisco, vendo na Suziene a transformação nela, ele decidiu também buscar o Espírito Santo aos domingos, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, na Igreja Universal. O João, ele que foi livre da ansiedade, da depressão, tomava remédios para dormir porque ele não tinha paz. Hoje está liberto e o mais importante, hoje o João tem certeza da sua salvação porque essas pessoas tiveram uma experiência não com a igreja, não com o Templo de Salomão, mas com o Deus que nós invocamos neste lugar. Repare o que diz o texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43. Há ressurreição para os que se entregam 100%. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então você tem que tomar essa decisão de semear a desonra. Por exemplo, o vício que o Francisco tinha das drogas, do cigarro, era uma desonra. A Suziene achava que a separação seria a solução, entre aspas, daqueles conflitos, daquelas brigas constantes que havia no seu casamento. O João tomava remédios controlados, não dormia, quer dizer, depressivo, agressivo. Essas pessoas, elas tomaram a decisão de semear a desonra. Tudo aquilo que as desonrava, elas entregaram no altar, juntamente com as suas vidas. E então buscaram o Espírito Santo. Hoje, elas estão vivendo uma vida nova, ressuscitaram em glória, para glorificar a Deus através da sua saúde, do seu casamento, da sua vida espiritual avivada, transformada. É isso que Deus quer para você. Neste domingo, se você não pode participar presencialmente, devido às normas mais restritas da fase vermelha desse lockdown que estamos vivendo no estado de São Paulo, mas você pode passar por um templo da Universal. Você pode vir aqui ao Templo de Salomão e tocar com um frasquinho de óleo no altar. Nós vamos lhe dar o Salmo 23. Dá para visualizar aqui, olha, dentro do frasquinho está o Salmo 23. Porque domingo agora nós vamos realizar a unção do nada me faltará. Traga a sua garrafinha com óleo, passe pelo Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas e toca no altar. Toca no altar com esta garrafinha com óleo para que Deus venha consagrar a Santíssima Trindade e venha usá-lo para te batizar, para te encher da sua presença e, consequentemente, das suas bênçãos. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Parecia que a nossa família tinha alguma coisa que impedia a gente de crescer. Meu nome é Antônia Adriana Sobreira Ferreira. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica.
A minha infância, ela nunca foi uma infância fácil, né? A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos, né? Quando a minha mãe faleceu, ela tinha 45, o meu pai já tinha 46, e aí minha mãe faleceu, depois de um ano ele casou novamente com uma moça de 28. E aí eu passei a cuidar dos meus irmãos, né? Mais do que a minha própria madrasta, talvez por conta da idade dela também, né? E aí meu pai, ele meio que virou a cabeça, a gente ficou um pouco meio que abandonado, eu e as minhas irmãs e o meu irmão. Foi quando meu pai, né, decidiu perguntar para minha tia se a minha tia queria ficar com a gente durante um tempo. Essa minha tia, na medida do possível, ela dava pra gente o que ela podia, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, com 15 anos. Eu fui trabalhar numa casa de família, cuidadora, eu cuidava de uma senhora. E aí o dinheiro que eu ganhava lá, eu ajudava os meus irmãos. Eu ganhava o dinheiro, comprava coisa para mim, comprava coisas para os meus irmãos. Depois de 3 anos, a gente morando na casa da minha tia, foi quando a gente voltou para a casa do meu pai. Quando eu voltei para a casa do meu pai, o meu pai ele ficou doente e ele trabalhava muitos anos numa firma. Foi aí que eu vi que o sacrifício dele, tão grande que ele tinha, na verdade não tinha valido a pena, né? O tanto de anos que ele tinha naquela empresa, e ele acabou ficando afastado por conta que ele estava doente. E aí, por conta de receber benefício, ele também não conseguia receber benefício. E foi quando eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Eu e meu irmão, nós dois trabalhávamos, e aí o dinheirinho que a gente ganhava, a gente ajudava em casa. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Eu tinha um tio, que ele era da Igreja Universal, ele já frequentava a Igreja Universal. Quando nós nos víamos, ele sempre falava, vai na igreja que lá vocês vão, né, vão ver que Deus tem algo melhor para vocês. Foi quando a gente decidiu ir. Chegando lá na igreja, eu só tinha 2 opções. Ou eu fazia aquilo que o homem de Deus estava pedindo, ou eu continuava vivendo aquilo que eu já estava vivendo durante muitos anos. Foi quando eu decidi mudar, né? Foi quando eu peguei o envelope do dízimo a primeira vez. Não tinha nada porque eu não estava trabalhando nessa época, não tinha carteira assinada, né? Não trabalhava, e o meu sonho nessa época era ter uma carteira assinada, então peguei. Comecei a ser dizimista também, mas o meu envelope ia vazio porque eu não trabalhava, mas mesmo assim o pastor falava, pega o envelope, né? O que passar nas suas mãos, vocês vão devolver. Muitas vezes no começo eu ia com o envelope vazio, devolvia e falava, Senhor, o Senhor está vendo que eu, né, tô sacrificando, e na hora que chegar a hora eu vou saber recompensar. Aí entrei na loja como vendedora. Meu primeiro salário, precisava de tudo, porque eu não tinha, né, roupa para ir trabalhar. Aí eu fiquei, no começo me deu até dúvida, mas eu pensei, Deus sabe, né, que eu preciso comprar. Mas depois eu falei, não, eu fui fiel, eu falei, não posso fazer isso. Se Deus foi fiel comigo, eu também tenho que ser fiel. Então peguei meu primeiro salário e coloquei no altar. Aí foi quando Deus me abriu a mente para me fazer uma faculdade. Aí eu pensei, mas como que eu ia pagar essa faculdade? Porque o meu salário onde eu trabalhava não dava para pagar a faculdade. E se eu saísse do trabalho, aí que não dava para me pagar mesmo. Fiz o propósito com Deus também e falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar. E fui. Tanto que a minha faculdade eu não paguei nada, porque eu fui bolsista, né? Então eu não paguei nenhum ano da minha faculdade. E Deus me abençoando. Aquele pouco parecia que era muito, né? Eu conseguia fazer muitas coisas. Terminei minha faculdade, não faltava nada em casa. Nessa época eu já estava casada com meu esposo, então não faltava nada em casa e sempre sendo fiel, né? Sempre sendo fiel. No final do ano que eu terminei minha faculdade, no mesmo ano eu já arrumei um serviço, né? Na minha área. E a partir daí passou um ano, né, menos de um ano, eu passei a ser coordenadora na minha escola. E aí, depois de ser coordenadora, Deus só tem me abençoado cada dia mais. O meu esposo trabalhava numa empresa também há muitos anos, já mais de 15 anos ele trabalhava nessa empresa. Foi quando Deus abriu a mente dele para ele abrir o próprio negócio. E hoje ele trabalha no ramo de pizzaria, tem a pizzaria dele. Eu continuo trabalhando em escola, né, que é o meu ramo, né, mas a gente tem o nosso próprio negócio, a gente vai ali um ajudando o outro. E Deus só tem abençoado a gente, só tem a agradecer. Toda vez que as minhas irmãs, né, os meus irmãos olham para mim, eles falam, né, que eu sou um exemplo para eles, né, que eles olham para mim e falam que aonde que eu consegui chegar, né, e eu sempre falo para eles que é Deus, né. Às vezes eu me pergunto, né, Senhor, né, o que o Senhor fez na minha vida? Eu não sei nem o que seria de mim. Eu tenho certeza que eu não seria nada, né, sem Deus. Quem diria que a Antônia hoje estaria, né, casada, empresária, bem-sucedida, ela que começou a trabalhar aos 15 anos, ela que aparentemente não, realmente tudo que ela fazia dava errado.
Ela não prosperava no que fazia. Ela trazia traumas desde os seus 12 anos, quando faleceu a sua querida mãe. E isso causou depressão, instabilidade psicológica, emocional, espiritual. E como ela poderia fazer o seu esposo feliz ou ser uma profissional bem-sucedida, ela com tanta insegurança, mesmo com cursos, mesmo com capacidade, com formação, faltava a força de Deus. Meu amigo, reconheça que é isso que está faltando em você. Não é formação, não é capacidade, não é disposição, não é coragem. O que está faltando em você para prosperar é a bênção de Deus. E essa bênção é dada aos que o honram em primeiro lugar. Neste domingo, primeiro dia da semana, vá ao altar, passe por uma igreja universal. Você que está em trânsito, você que pode ir a uma igreja para fazer a sua oração individualmente, apresente no altar as primícias, adore a Deus, agradeça a Ele pelo ar que você respira, pelo sol, sabe, pelo oxigênio, pela saúde, pela força. Bispo, eu não tenho nada disso, então você vai receber. Como é que é? Se você não tem nada disso, então prepara um frasquinho com azeite, símbolo do Espírito Santo, que você vai trazer aqui ao templo. Você vai passar pelo templo e nós vamos lhe dar na entrada o Salmo 23 para você colocar num frasquinho com óleo. E você vai se ungir com o óleo da unção, diga, nada me faltará. Vai ser a unção do nada me faltará para você que honra a Deus com as primícias e faz possível esse programa ir ao ar e salvar, abençoar milhões de brasileiros no Brasil e no mundo. É verdade que o mês de abril, para aqueles que não honram a Deus, está sendo um mês de portas fechadas. Mas para quem honra a Deus, o mês de abril tem sido um mês de portas abertas. Leia, por favor. Deus é especialista em abrir o que está fechado. O que está fechado para você? Seu negócio? Trabalho? Clientes? Você está endividado? O que está fechado para você? As portas da casa própria? O que está fechado para você? Seja a porta que for, ou portas, no plural, que estejam fechadas, se você obedecer esta palavra, receber a unção com óleo consagrado à Santíssima Trindade, que você vai tocar no altar com este óleo, com esse frasquinho, com o Salmo 23, Deus vai lhe abençoar ricamente, poderosamente, mas cabe você honrá-lo em primeiro lugar. Todos sabemos que a saúde no Brasil vai de mal a pior, principalmente porque somou-se ao quadro que já estava ruim, uma pandemia inesperada. Mas esse problema vem de longa data. Eles têm que ver o que eles fizeram. Olha aqui, meu neto. Tô sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, cirurgias foram suspensas, porque 3 salas do centro cirúrgico estão hoje ocupadas com pacientes graves em leitos improvisados de UTI. A gente não é nada, nós somos tratados como lixo. O ser humano hoje no Brasil é lixo. A emergência passou a madrugada com este aviso na porta. Atendimento restrito devido à superlotação. Segundo a administração, eram 164 pacientes para 64 leitos. Ano após ano, a saúde vem sendo negligenciada no Brasil. Tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Mas não é apenas pela negligência. O setor da saúde é apontado como um dos principais alvos de roubo entre os políticos no Brasil. Anualmente são mais de 14 bilhões em prejuízo na saúde devido às fraudes. No Brasil, o orçamento destinado à saúde, público e privado, corresponde a 9% do PIB, ou seja, 630 bilhões.
Portanto, por ano o país perde mais de 14 bilhões que poderia construir 1.400 hospitais de campanha com 200 leitos cada um. Ou comprar 290 mil respiradores mecânicos. Nos últimos 11 anos, foi um prejuízo de quase 160 bilhões na saúde, podendo ter passado muito disso em alguns governos. Essa é a razão de não ter uma saúde de qualidade no Brasil. É claro que esse grande problema vem de muito antes de 2010. Porém, veja um breve resumo de algumas das mais graves denúncias de desvios de verbas na saúde nos últimos 11 anos. 2011. Verba desviada da saúde do SUS daria para fazer 1.439 unidades básicas e mais 24 UPAs. 2015. Desvios da saúde no Maranhão passam de 1 bilhão, afirma a Polícia Federal. 2018. Entre 2014 e 2017, levantamento da Polícia Federal aponta desvios de mais de 48 bilhões da saúde em 4 anos no país com corrupção. 2019. Estão sendo investigados desvios de 134,2 milhões, dos quais mais de 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e a campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018. Esse valor teria sido desviado da saúde na Paraíba. Em 2020, somados ao investimento anual destinado à saúde, o governo federal destinou 24 bilhões apenas para despesas com a pandemia. 9 estados estão sendo investigados de desvios de verbas desse valor destinado ao enfrentamento da Covid. O valor já chega a 1,320 bilhões de reais. No Amazonas, a secretária de Estado foi presa por desvios na compra de respiradores. O governador Wilson Lima está sendo investigado e teve os bens bloqueados. Podem ter sido desviados 80 milhões apenas no Amazonas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi afastado. No Pará, Helder Barbalho é outro investigado na compra de 50 milhões em respiradores. Em Santa Catarina, 33 milhões de 200 respiradores que nunca chegaram. E o dinheiro desapareceu, pois o valor foi pago antecipadamente a uma empresa fantasma. Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima também estão sendo investigados. Essas pessoas são as responsáveis pelo caos na saúde no Brasil. A mesma corrupção que vem matando há décadas quem chora de agonia por um leito de hospital, está matando agora, nesse momento tão terrível. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, corruptos, arrogantes, blasfemadores, desonradores da família, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Destes, afasta-te. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Resolver problemas, encontrar-se em meio a tantos conflitos, buscar a felicidade. Esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a buscarem uma religião.
Mas quando chegam aqui, descobrem como verdadeiramente é possível encontrar a paz. Meu nome é Fábio Eugênio, já faz aproximadamente 25 anos que eu frequento uma outra denominação cristã. Estou a primeira vez aqui no Templo de Salomão, então a primeira visão que eu tive, o sentimento que eu tenho, estar aqui é bem diferente de outros lugares por causa da estrutura, do prédio, tudo muito chamativo, E minha curiosidade de vir aqui foi devido a um livro que eu comprei, aí li o livro e devido aos programas também assistidos, então a gente vem. A energia que eu sinto neste lugar é de paz, de você estar mesmo assim, vendo um lugar que você possa sentir a presença de Deus, É totalmente um lugar preparado para a gente vir encontrar com Deus, Tudo aqui é gratuito, não precisa pagar estacionamento, a recepção é maravilhosa, A gente entra aqui no pátio, aqui da frente, já vem pessoas nos recepcionar, Então aqui a gente não precisa pagar nada, é totalmente gratuito, inclusive as reuniões, tudo, E o ambiente também bem agradável. Eu como frequentador, frequento outra denominação cristã, mas eu acho que a gente tem que conhecer o Templo de Salomão, porque é uma estrutura muito bonita, a gente reflete mesmo Jerusalém, sobre o Templo mesmo de Salomão. Então a gente que conhece a Bíblia, a gente tem que ter a curiosidade de vir visitar, a gente deixar os paradigmas de lado e poder vir visitar e ver realmente o que é aqui dentro do templo, que é uma satisfação muito grande de estar aqui. Meu nome é Juliana, eu frequento uma outra denominação há 10 anos e hoje eu decidi vir aqui através do testemunho de uma amiga que era espírita e ela acreditou que através de vir ao Templo de Salomão a vida dela poderia mudar e realmente foi o que aconteceu. Eu sou uma testemunha viva de que Deus transformou a vida dela e ela sempre me aconselhou para que eu viesse aqui, porque desde a minha infância eu passei por muitas coisas, muitos traumas. Aqui eu sinto paz de espírito, aqui eu me sinto uma nova pessoa e é por isso que eu estou aqui hoje. Mesmo eu frequentando outra denominação, mas a experiência que eu tenho aqui nesse lugar é uma experiência única, é uma experiência verdadeira e aqui a gente encontra a paz que a gente precisa, a liberdade que a gente precisa e é um lugar que você entra e você entra triste e sai alegre, sai renovado, sai com novidade de vida, com esperança e também você não precisa pagar para estar aqui, sabe? É uma experiência única. Eu, como uma frequentadora de outra denominação, mas uma pessoa que ama vir ao templo, porque é um lugar onde eu vejo que realmente tem resultado, que as coisas acontecem e que a gente aprende a exercer a fé. Eu indico vocês a virem no templo, a conhecer o templo. Eu tenho certeza que vocês vão viver uma experiência única que vocês nunca viveram na vida de vocês. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês pisarem aqui, a vida de cada um de vocês vai mudar. Eu sou o George. Durante mais ou menos 15 anos eu frequentei o espiritismo, kardecista, por conta dos meus pais, que eram praticantes, e sempre eles me mostravam que isso era importante. E para ser sincero, eu não sabia o que era espiritualidade. Eu acreditava que ali existia algumas formas de trabalhos espirituais que poderiam mudar a minha forma espiritual, mas eu nunca vi um resultado significativo, entendeu? E aí, num determinado momento, eu tive um casamento que não deu muito certo, acabei divorciando e com isso eu acabei ainda frequentando o espiritismo, mas eu já estava triste porque eu sabia que uma religião poderia também ajudar a mudar as pessoas, E com isso não aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei no Templo de Salomão, eu fui muito bem tratado aqui dentro, Ninguém me fez nenhum questionamento, ninguém me barrou, falando, você é de qual religião, o que você faz aqui? Ninguém fez nada disso comigo. Simplesmente eu entrei, fiquei maravilhado pela grandiosidade que é este lugar e pela paz, que eu senti logo no primeiro momento que eu coloquei os pés aqui. Como era tudo novidade para mim, eu fiquei extremamente encantado
com toda essa imensidão que Deus proporcionou para nós. Eu recomendo porque aqui não há distinção nenhuma sobre religião. Católico, espiritista, candomblé, qualquer tipo de religião pode frequentar, porque aqui será muito bem recebido, será muito bem tratado e ouvirá somente a única palavra que faz a diferença na vida das pessoas, é aqui no Templo de Salomão. Eu aprendi que a religião ela somente é uma idolatria, nada mais. Independentemente de religião, uma coisa esses relatos puderam comprovar. Quem chega aqui no Templo de Salomão entende como é possível ter um relacionamento direto com Deus. O Fábio Eugênio, que frequenta uma outra denominação, veio ao Templo de Salomão e saiu daqui com a impressão completamente diferente daquilo que haviam falado para ele. Como também a Juliana Tavares, pessoas que pensavam que teriam que pagar o estacionamento ou a creche, né, para as crianças, ou que seria de alguma forma interrogado, ou teria que de alguma forma pagar por algum serviço prestado aqui no Templo de Salomão, que tem uma logística de segurança, de manutenção, sabe, excepcional, como nenhum outro lugar no nosso país. E o George, que frequentava o espiritismo, todas elas e todas as pessoas, independentemente do seu credo religioso, são bem-vindos ao Templo de Salomão. Não importa o seu nível cultural, social ou a sua religião, o que importa é a sua decisão, ouça, a decisão de buscar ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia. Aqui no Templo de Salomão, neste lugar, casa de oração para todos os povos, nós invocamos ao Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, o único e vivo e eterno Deus. Ele que enviou o seu Filho, Jesus, para dar a vida por você, por mim, mas para que Ele possa se revelar a você, como já se revelou a mim e a estas pessoas que, mesmo tendo uma outra religião, frequentando uma outra denominação, decidiram vir e buscar o Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus. Meu amigo, você vai receber a sua direção, a sua força, a sua bênção para vencer os desafios do dia a dia. Nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos em meio a uma guerra, não apenas contra o vírus Covid-19 em si, mas também contra a corrupção, a politicagem, o egoísmo, o descaso das autoridades. É ou não é verdade? Nós estamos em uma guerra contra o mal e cabe você se armar, não com violência, não com prepotência, não com malícia, mas se armar com a fé. Então coloca de lado o preconceito, a religião, o orgulho, as desculpas e vamos buscar a Deus. Neste domingo, você terá a oportunidade de passar pelo Templo de Salomão e fazer a sua oração individualmente, fazendo uso da máscara, a higienização das suas mãos com álcool em gel. Nós estaremos também na entrada fazendo a medição da temperatura, mas você pode entrar com segurança. O Templo de Salomão, graças a Deus, tem capacidade para 10 mil pessoas sentadas. É um lugar muito grande, amplo, onde você pode entrar, fazer a sua oração individual, ir ao altar, sabe, tocar com um frasquinho com óleo, que você vai colocar o Salmo 23 para Deus consagrar e começar a semana fazendo a diferença. Se você quer que essa semana seja diferente, você tem que fazer algo diferente. Quantos que gostariam de ver você tropeçar? Que torcem pela sua derrota? Esperando que as dificuldades deste momento te levem à vergonha e destruição. Porém, encontramos no Salmo 23 a direção de como agir diante de tantas circunstâncias e adversários. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Neste domingo, 18 de abril, a unção do nada me faltará, para que no lugar da escassez haja o transbordar das bênçãos de Deus na sua vida. Prepare uma garrafa de azeite e leve com você ao Templo de Salomão ou em uma igreja universal,
para ser consagrado a Deus. Meu nome é Roberto, tenho 39 anos, sou empresário. Na Igreja Universal só tem bandido, eles fazem de tudo para tomar o dinheiro dos coitadinhos. Era assim ainda, tomar dinheiro dos coitadinhos. Depois divulgaram cenas, como teve no filme, né? Do reunião com o bispo pedindo para recolhendo dinheiro, né? Eu não tinha imagem na época, hoje eu vi no filme, mas saiu essa notícia, esse fake news, né? Então eu jamais me imaginei entrando na Igreja Universal, jamais. O Templo de Salomão, pelo que eu ouvia falar, tinha que pagar para entrar. Eu tinha vontade, porque é bonito, né? Eu vi o Silvio Santos vindo aqui, né? Falei, lá é só para rico, só para artista, né? Não, tem que pagar. Eu não tinha comunhão nenhuma com Deus, né? Assim, eu era meio religioso. Fazia minhas orações lá, uma hora ou outra, casamento indo de mal a pior, minha esposa me largou, entrei em depressão, né? Sem vontade de viver, com aquela angústia, não dormia, de forma alguma eu dormia. E foi nessas condições que eu cheguei na Igreja Universal. Eu tenho um cliente que ele é obreiro. O senhor me leva qualquer dia na sua igreja? Ele, não, eu levo sim. Vou ver uma reunião, vou te levar. Ele marcou numa quinta-feira, vou te levar quinta-feira. Vou te levar no templo. Aí ele revelou. Eu falei, qual templo? O Templo de Salomão? Ele falou, é. Aí eu ainda pensei assim, puxa, ele vai pagar, né, do bolso dele, para mim, para meus filhos, né? Mas aí, eu posso levar a minha criancinha pequena? Eu tenho um filho de 3 anos. Posso levar meu filho pequeno? Não, pode levar, lá tem escolinha. Eu falei, nossa, vai sair caro isso aí, hein? Vai sair caro. Tem até escolinha. Não, pode levar que tem escolinha, isso e aquilo. A esposa dele veio no carro, a esposa dele é da IBI. E me trouxeram no Templo de Salomão. Aí quem chega aqui, né, se encanta, que é toda essa glória. Aí eu já no estacionamento já perguntei. E vi umas filas, falei, e onde é que compra aqui o ingresso? Onde é que paga? Não, aqui não tem que pagar nada. Nós agora vamos entrar aqui, a gente vai ser revistado, tem que deixar o celular ali, ó. Me explicou. A gente vai subir, vai deixar a criança na escolinha e vamos para a reunião. Aí eu, poxa, vamos lá. Aí entramos, deixei meu filho na escolinha, descemos. E sim, vim bem na terapia do amor. E o bispo falou tudo comigo, né? Eu estava recentemente com um problema no relacionamento. E aí ele falou a reunião inteira comigo, né? E eu já manifestei a fé ali. E ele já falou assim, olha, você que quer entregar sua vida para Jesus, você vem aqui na frente. E eu fui lá e entreguei. E no primeiro dia já. E eu cumpri o que eu falei. Porque eu entreguei mesmo. Eu sempre tive essa característica de ser um homem de palavra, né? E ele falou comigo a reunião inteira. E eu vi, aí você olha para um lado, olha para o outro, esse templo enorme, né? Nossa, aí você ainda com aquela coisa monetária na cabeça, né? Quanto não custa isso daqui para manter isso daqui? Meu Deus. Se eles não estão cobrando de mim, estão pegando da onde o dinheiro para manter tudo isso daqui? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, nunca tive o menor contato com a Igreja Universal. E a minha experiência foi única naquele dia. Foi maravilhosa. Eu recebi o Espírito Santo foi depois da última fogueira santa. Eu sacrifiquei pedindo o reino dos céus. Foi isso que eu pedi, meu sacrifício. E eu recebi o Espírito Santo. E na verdade, a alegria foi tanta, com a certeza de que Deus era comigo, que eu queria já participar das outras reuniões também que ia ter no dia, né? Eu fui das 9h30 na principal.
Eu já me deu vontade de ficar para as demais também. Eu nem queria ir embora. Mas o que veio em mim, que eu não tinha ainda, foi a certeza que Deus era comigo. Eu conheci a obra que a igreja faz nos presídios, com os cracudos, nos hospitais, nos manicômios, nas instituições que cuidam de idosos, na rua, com o sofrido. Então, eu nunca vi nenhuma ONG, governo, ou seja lá o que for, qualquer outra igreja fazer um trabalho, eu nunca vi, do tamanho que a Igreja Universal faz. A Igreja Universal foi onde eu conheci Jesus. Então, é uma escola, é um exemplo de disciplina. Hoje, eu tenho uma família, eu tenho um lar com paz, tenho paz em casa. O meu filho de 19 anos é batizado com o Espírito Santo. Se não fosse as fake news, eu já tinha chegado antes, eu já tinha me libertado antes, eu já tinha prosperado antes e eu já tinha uma família abençoada muito antes. Realmente, a separação, as brigas constantes, o divórcio afeta qualquer pessoa, qualquer ser humano, principalmente as crianças. Veja que o Roberto, ele entrou em depressão quando o seu casamento acabou, mas ele decidiu vencer aquele orgulho, aquele preconceito contra a Igreja Universal e decidiu buscar ir ao Templo de Salomão. Ele conheceu a verdade. Hoje, ele é um homem equilibrado, hoje ele é um pai, hoje ele é um filho, hoje ele é um cidadão profissional muito melhor do que aquele homem que ele era quando alimentava o preconceito contra a Igreja Universal, a dúvida em relação aos objetivos da igreja. Meu amigo, você está aí depressivo, você está aí com o seu casamento fracassado, você não pode tirar uma foto com seus filhos porque eles não lhe respeitam. Talvez você não consiga nem trabalhar, não tenha cabeça para trabalhar e você está aí se culpando. Você tem que parar de olhar para trás. Se você errou, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, reconhecer os seus erros. E segundo, não repeti-los. Para isso, é necessário que você busque o Espírito Santo. Aos domingos, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, nós focamos o encontro com o Espírito Santo. Às 18 horas, nós estudamos o livro do Apocalipse. Tem a sua Bíblia aí preparada para o estudo do Apocalipse. Estamos vivendo os últimos tempos e Deus quer que você vença essa depressão, esse orgulho, esse preconceito, esse nervosismo que afasta os seus filhos, que afasta os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, os seus funcionários, de você. Você está se isolando cada vez mais. Será que você não se dá conta disso? Então pare, busque ajuda, busque o Espírito Santo. Nós estamos aqui para lhe ajudar, mas você tem que dar o primeiro passo. Inclusive, se você quer desabafar com alguém agora, você pode ligar para a central aqui do Templo de Salomão, a central de atendimento, está à sua inteira disposição através de uma equipe de auxiliares e de levitas. O número é o 3573-3535, 0 operadora 11. 3573-3535, 0 operadora 11. A única coisa que cobramos é a sua sinceridade. Meu nome é Gabriela Malafaia, eu tenho 20 anos e eu curso pedagogia. Aos 9 anos de idade, eu sofri um abuso. Ele começou assim a me mostrar filmes pornográficos e queria mexer também com meu irmão mais novo. Era uma pessoa que minha mãe colocou para tomar conta de mim, a esposa dele. Então ele fazia isso na ausência dela. Não tinha amigos, na escola eu sofria bullying. E com isso foi quando eu conheci a igreja. Com 12 anos minha mãe me levou, mas eu não consegui me firmar. Quando eu me afastei, uma das primeiras coisas foi que comecei a ver vultos. Eu ouvia vozes. Então, aos 18 anos, eu saí de casa e fui morar no Paraná. A princípio, para estudar. Comecei a me envolver na carreira de modelo. E nisso, eu fui entrando no mundo da bebida, das drogas.
comecei a me prostituir. E nesse tempo eu descobri que eu tinha uma doença que não tinha cura. Eu descobri que eu estava com endometriose e o tratamento ele não surtia efeito em mim. Então, a cada vez que o tratamento ficava mais agressivo, eu ia ficando mais debilitada. Comecei a perder o cabelo, as unhas, cheguei a pesar 39 quilos. Então, como eu não conseguia mais trabalhar como modelo, eu conheci uma pessoa que me apresentou, ele era um político, que eu poderia tomar conta de uma casa de prostituição. Então, eu comecei a trabalhar como cafetina, basicamente. Ele era muito agressivo, ele me humilhava e dizia assim, é isso que você tem que fazer com elas, para eu poder cobrar elas. Então, um certo dia eu conheci uma moça, que aparentemente era de maior, mas ela era de menor. E isso me trouxe grandes problemas, porque a mãe dela ligou chorando pra gente e nesse momento eu me lembrei de quando eu estava na igreja, quando eu ficava na EBI, quando eu ajudava na EBI. E isso me deu uma tristeza muito grande. Eu fui para casa nesse dia e tentei pela primeira vez o suicídio, porque eu estava doente, eu não tinha ninguém comigo. Então, assim, eu não via solução para mim, porque os médicos já tinham me desenganado, eu não conseguia trabalho, eu literalmente estava sozinha. Então, a cada vez isso foi se agravando, eu tentei a segunda vez o suicídio, a terceira, na quarta. Nessa hora me deu muito medo, porque eu fiz, se eu morrer, eu vou pro inferno. Então, naquele mesmo dia, eu procurei a igreja e era justamente na época de Fogueira Santa. Eu queria uma chance de poder realmente conhecer o Senhor Jesus. Eu queria poder voltar para a igreja. Então, eu fiz realmente um perfeito sacrifício. Eu entreguei tudo ali, não só o financeiro, mas também meus medos, aquela vontade, todos os meus desejos, minhas vontades eu entreguei no altar naquele dia. Eu parei de beber, parei de usar drogas e larguei todos os relacionamentos que eu tinha e fui me firmando desse jeito. Então, assim, eu fui me buscando, foi realmente assim uma entrega, porque eu coloquei tudo ali no altar. Eu comecei a fazer votos com Deus, comecei a jejuar, ler a Bíblia, orar. Eu buscava com toda a minha força e eu entreguei tudo. Eu coloquei tudo, todas as minhas preocupações, minhas ansiedades, tudo. Eu me lancei porque assim, eu estava mais presa a nada. Eu larguei tudo, eu larguei relacionamento. Eu tive a oportunidade de voltar para a carreira de modelo, mas eu não sabia que não era aquilo que Deus queria para mim. Eu coloquei tudo ali. E foi ali que eu tive meu verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Eu tive paz. Aquela vontade de morrer não existia mais. Aquela insônia, a depressão, tudo aquilo dali ficou para trás. Foi um dia que eu não vou esquecer, literalmente. Foi um dia muito importante para mim. Eu fui curada. A minha família voltou. Porque o Senhor Jesus, ele é completo, né? Eu não tinha mais aquela preocupação com a vida financeira, com a família, não, mas ele foi ajustando tudo. Aquela Gabriela que queria se matar, que via vultos, ouvia vozes, ela não existe mais. Literalmente, ela morreu ali. Então, eu vejo assim, que o Senhor Jesus, ele literalmente transformou a minha vida. Aquela Gabriela cheia de mágoas por ter sido abusada, hoje é uma Gabriela que perdoa, na verdade. Aquela Gabriela que trabalhava como cafetina, faz o projeto do EVG Night, ganhando aquelas garotas de programa. Ele me guia, me dá direção de como eu devo proceder, de como eu devo agir, e ele que me dá força a cada dia. Para quem aliciava mulheres para a prostituição, hoje eu sou uma ganhadora de almas para o meu Deus. Você sofreu um abuso quando criança ou na sua adolescência? Você já tentou suicídio uma vez, 2, 3? A Gabriela tentou 4 vezes o suicídio. Ela se envolveu no mundo das drogas, depois da prostituição, e ela, infelizmente, não via uma saída e, por isso, ela pensava que a morte seria a solução. Meu amigo, a solução para a depressão, para o vício, para a solidão, para tudo que lhe acusa, sabe? Traumas complexos que você arrasta desde a sua infância ou desde que você foi abusado, maltratado já como adulto, não está no suicídio. Está em você fazer o que está escrito aqui na epístola 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, olha só o que você tem que fazer.
Há ressurreição para os que se entregam 100% a Deus. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. A Gabriela semeou a corrupção, ela entregou no altar a prostituição, o vício das drogas, os traumas, os abusos que ela sofreu. Ela foi manipulada, ela foi escravizada emocionalmente, sexualmente, profissionalmente. As intenções dela eram as melhores, mas as pessoas se aproveitavam e a manipulavam. E ela acabava sendo escravizada. Quando ela decidiu entregar aquele corpo de corrupção, de pecado, de injustiça, então ela ressuscitou com uma vida sem corrupção. Quer dizer, como está escrito, na incorrupção. Se você quer uma vida boa, abençoada e, sobretudo, alegre, feliz, bispo, eu nunca fui feliz. Eu nunca fui feliz. Eu posso comprar o que quiser, eu posso viajar, eu posso, desfrutar de muita coisa, mas eu não sou feliz porque está faltando o Espírito Santo. Neste domingo, você vai participar da reunião, seja das 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, o encontro com o Espírito Santo, como se você estivesse presente aqui no Templo de Salomão. Se a sua entrega for total, se você semear, como a gente leu, a corrupção, que é o corpo corrupto, você vai colher, ressuscitar na incorrupção por meio do batismo com o Espírito Santo, porque você vai viver uma vida nova, uma vida completamente diferente. Corredores repletos de barracos em comunidades cada vez maiores. Famílias inteiras em pequenos espaços onde a fome cresce. Só na casa da Caroline são 4 crianças e em vários dias nenhum alimento. Tá faltando leite, fralda para os meus meninos e alimentos. A família da dona Eliane passa por uma situação parecida. O marido está acamado e a filha desempregada, com 3 filhos pequenos. E está faltando as coisas? Praticamente quase tudo, né? Uma pesquisa mostra que no mês passado, em 78 favelas brasileiras, 68% dos moradores não tinham dinheiro para comprar comida. Uma situação que se agravou durante a pandemia e que tem mobilizado grandes ações sociais, como essa realizada pela Unisocial EVG da Igreja Universal, que recolheu 60 mil cestas básicas. Ações como essa do Unisocial acontece uma vez por mês, sempre no 4º domingo, no Brasil todo. Mas a gente fez isso no ano passado, no início da pandemia, que a gente passou a ter esse trabalho social diário, levando não só a comunidade, mas levando em loco, naquela casa. A ação aconteceu simultaneamente em 15 estados diferentes, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, Pernambuco, Pará e Rondônia, onde o socorro chegou com dificuldade até essa tribo. Na Assanuei vivem 200 indígenas. Esse é um privilégio para nós, porque aqui dentro da aldeia é uma dificuldade, quanto mais que está tendo essa pandemia, né? A operação de combate à fome só foi possível com o apoio de mais de 50 mil voluntários, como a empresária Aparecida Lins. Ela perdeu muito na pandemia, teve que demitir metade dos funcionários, mas fez questão de ajudar. É isso que eu estou fazendo aqui hoje, levando alimento para as pessoas que não teve a oportunidade que eu tenho, que é de ir no mercado. Como em outros estados, os voluntários se organizaram em esquema de drive-thru. Só na capital foram mais de 10 mil cestas que os voluntários colocaram nos carros e só então partiram para vários bairros da capital. Só nessa fila, mais de 1000 carros. Pessoas que saíram de casa no início da tarde para ajudar. Muitas pessoas estão ficando com problemas psicológicos por conta dessa pandemia e às vezes não tem nem condições de correr atrás de um básico, que é o alimento. Em todo o país, 178 mil pessoas foram beneficiadas. Em comunidades distantes ou cravadas no meio da maior cidade do país, como essa na zona norte de São Paulo, no Jardim Andaraí, repleto de becos e de todo tipo de privação. Hoje,
Pelas mãos dos voluntários, chegaram roupas, comida e acolhimento. Ajuda muito. A gente que precisa ajuda muito mesmo. Foi a salvação na nossa vida. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix. Pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Quero agradecer aos membros, aos evangelistas, colaboradores, aos obreiros, auxiliares, pastores, bispos e a todos que fazem parte desse exército universal. Foram mais de 50 mil toneladas de alimentos já distribuídos durante esta pandemia pela Igreja Universal. Mais de 20 milhões de pessoas já estão sendo diretamente ajudadas, apoiadas por meio desse trabalho do Unisocial, a Igreja Universal ajudando as pessoas, independentemente do seu credo religioso, independentemente da nacionalidade ou do nível cultural da pessoa, nós temos ido e ajudado naquilo que Deus tem nos dado condições de o fazê-lo. Por isso, meu amigo, junte-se aos fortes, aceite a verdade e decida buscar o Espírito Santo, priorizar o Espírito Santo. Neste domingo da unção do Nada Me Faltará, passe por uma Igreja Universal com um frasquinho com azeite para tocar no altar. E vamos buscar o Espírito Santo. Às 18 horas estaremos transmitindo aqui desde o Templo de Salomão o encontro com o Espírito Santo, com o estudo do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: